Vamos abrir as nossas Bíblias, Êxodo capítulo 5, 22, até capítulo 6, verso de número 9. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui mais uma vez diante, ó Deus, da sua palavra, que nos foi deixada, essas palavras registradas sob inspiração, a condução por tua providência, ó Deus, até que chegou a nós, e estamos hoje certos e seguros de que quando a lemos, quando a explicamos, ó Deus, nós estamos ouvindo as tuas palavras, nós estamos ouvindo as mesmas palavras que o Senhor um dia revelou e registrou aos teus servos, nossos irmãos do passado. Portanto, Senhor, que ela ressoe novamente aqui, com a mesma intensidade, para que o teu povo que vive nesse tempo seja instruído acerca dos teus bons propósitos, e nós entendamos também os teus caminhos, que muitas vezes são tão difíceis de entender, mas que nós possamos ser fiéis em toda e qualquer situação, possamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Nós vivemos num mundo de muitas crendices, né? Muitas crendices, muitas ideias que vão se cristalizando na medida em que passam os tempos e a gente vai assimilando essas ideias. Algumas são bizarras, algumas são simples, jocosas até. A gente brinca hoje acerca de algumas delas. Outras são mais sofisticadas. Algumas são até revestidas de uma fina camada, é verdade, de Bíblia.
E são então as mais perigosas, elas são teológicas, elas definem como a gente acredita. Há um livro, deve estar por aí, deve estar, não estar mais sendo publicado, a Cultura Cristã durante um tempo publicou, mas se você tiver a oportunidade de tê-lo e ler, é muito interessante. Ele se chama Crendices de Crentes. Veja, o povo que deveria ser iluminado, né, ter uma mente, é cheio de crendices também. Gary Kinnaman. E numa delas, são 10 crendices que ele desenvolve, mostra que os crentes têm, e mostra nas escrituras, de um ponto de vista muito jóia, teológico, que são todas crendices mesmo. Uma delas, uma das minhas prediletas, assim, de ver que em alguns momentos a gente corre o risco de realmente cair nelas, elas são muito bem armadas, ele chama de, ou numa frase, ele a define assim, isso é uma crendice, tá? Que nós muitas vezes acreditamos. Se Deus me conduzir a alguma situação, tudo vai dar certo. A gente pensa assim, se Deus falou que eu devo fazer isso, então Ele vai abrir as portas. Nós usamos uma linguagem toda, Deus vai abrir as portas. Se não der, Ele vai mover o sobrenatural, vai me fazer andar por sobre as águas. Se uma porta se abre aqui, outra fecha ali, mas alguma estará aberta. Já ouviram alguma coisa assim? Nem tudo está errado nessas canções, obviamente. O problema é a gente dizer que tudo é assim. E é interessante que parece que a Bíblia não mostra isso. A Bíblia não mostra, pelo menos em todas as ocasiões. É possível que Deus mande e as coisas vão acontecer, mas nem sempre é assim. O apóstolo Paulo que o diga. Se você pegar aquele capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, você ficará e ler com certo cuidado, que a Escritura Sagrada merece ser lida, você fica assustado. Ele vai para um lado, ele é um missionário, ele está indo pregar o Evangelho, ele vai para um lado, o Espírito Santo diz, não é aqui. Ele vai para outra cidade, o Espírito, não fale aqui. Até que então, ele tem uma revelação, um homem macedônio, diz o texto do capítulo 16, diz assim, passa a Macedônia e nos ajuda, agora sim, tudo vai dar certo, portas serão abertas, o diabo, agora sim. E quando você continua lendo o capítulo 16, o apóstolo Paulo toma uma surra, vai para a cadeia, passa as piores coisas, passa uma noite em vigília, olha que bênção, na cadeia, junto com seus amigos no tronco, numa prisão do século I, olha que não vale a pena, ou não valeria a pena. Então, parece ser uma crendice, se Deus me conduzir, se Deus está me falando, então tudo vai dar certo, tudo vai acontecer exatamente como, tudo vai ser tudo muito bem, tudo vai dar certo. Moisés estava totalmente dentro da vontade de Deus. Deus, os primeiros capítulos nós já lemos e expomos aqui, só você, se não ouviu, é só entrar no nosso site aí, no YouTube, acho que já tem também como é que chama? Está em algum lugar aí, as mensagens anteriores, e você vai ouvir. Nós falamos que ele foi chamado por Deus, Deus o convenceu, ele estava certo, e ninguém duvida de que era a vontade de Deus, que Moisés fosse libertar o seu povo, o povo de Deus, seus contemporâneos da terra do Egito, da servidão no Egito. Isso significa então que ele estava tendo uma vida espiritual vitoriosa, certo? Tudo estava dando certo. Errado. As coisas dificilmente poderiam piorar ainda mais.
O texto anterior, até onde nós passamos a ler nessa noite, a partir do capítulo 5, verso 22. Antes disso, nós temos essa tentativa. Deus tinha dito para ele se colocar diante de Faraó. Faraó goza, dá uma risada na cara dele. Ridicularizado diante de todas as TVs do mundo daquela época. Todo mundo estava lá. E Faraó, quem é você? Quem é Yahvé? Quem é esse? Não sei. Saia da minha frente. Expulsou da Casa Branca, ou expulsou do palácio de Faraó, ridicularizado. Agindo de acordo com as instruções de Deus, Moisés havia pedido que Faraó deixasse o povo de Deus partir, mas o resultado foi um fiasco completo. Faraó não só se recusou a deixar os israelitas partirem, mas o pedido o deixou tão furioso que ele dobrou a carga de trabalho do povo. Eles davam algumas coisas, alguns implementos para facilitar um pouco o trabalho. Agora ele tirou tudo e diz: olha, sem palha, façam os tijolos. É assim, vocês estão à toa demais, vocês estão ociosos. Então, se estão ociosos, se querem ainda tirar tempo para cultuar a Deus, você não precisa disso. Vocês não precisam disso, vocês estão ociosos, isso sim. Agora, os israelitas são então obrigados a encontrar a própria palha para produzir os tijolos. Isso está inclusive impressionantemente registrado pela arqueologia. Descobriram há pouco tempo atrás certos sítios arqueológicos em que essas coisas todas que estão aqui, essa necessidade de palha para os tijolos, estão todos lá bem catalogados, inclusive em sítios arqueológicos daquele tempo. Então, o único fruto de sua obediência a Deus era o desdém do seu povo. Veja capítulo 5, verso de número 21, texto anterior, bem pertinho, ele diz: e lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto vos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Olha as expressões aí. Você é um traíra. Você só complicou, fica calado. Você calado é um poeta, a gente brinca. É quase que disseram isso para Moisés e para Arão. Não complica não. Calado, muito melhor. Quanto mais Moisés obedecia a Deus, piores as coisas ficavam. Ele havia sido rejeitado tanto pelos hebreus, quanto também pelos egípcios primeiro, depois pelos hebreus. Esse texto toca em um ponto importante para a nossa vida cristã. Essa história é uma história sobre o que acontece quando tentamos agir de acordo com o caminho de Deus em alguns momentos, e isso só piora. Isso só piora. É também uma história sobre o que fazer quando isso acontece. Como devemos reagir quando aparecem dificuldades para fazermos o que é certo. Nós não devemos deixar de fazer. Devemos continuar fazendo aquilo que é certo, aquilo que Deus manda. Mas é errado, na maioria das vezes, pensarmos que tudo vai ser às mil maravilhas, um mar maravilhoso, sem ondas, ou pelo menos aquelas que não nos derrubam. O nosso texto tem duas partes, eu queria abordar dessa maneira. A primeira refere-se às perguntas de Moisés, diante desse problema. Perguntas das mais... É a primeira vez que alguém tem coragem de fazer essas perguntas para Yahvé, para Deus. Depois ele abre uma escola de gente... de lamentos. O livro dos Salmos possui alguns desses lamentos e algumas dessas até acusações a Deus, na verdade, ele está fazendo aqui.
A segunda parte refere-se ao que Deus respondeu. Então, a primeira parte são as perguntas. Se eu fosse dar um título para esse sermão, seria mais ou menos assim: as perguntas que os homens fazem e as respostas de Deus. Gostaram? É mais ou menos isso. Então vamos lá. As perguntas que nós fazemos, as perguntas que os homens fazem. Verso 22 e 23 do capítulo 5. Veja aí, está aí quase que sentado assim, sabe? Quando você senta no meio-fio assim, e diz: agora, solitário e impotente, lá está Moisés. Mas ele tem Arão do lado, que certamente falava assim: esse negócio não vai dar certo. O seu povo reclama dele afrontosamente. Moisés sente-se abandonado por Deus. Nessa situação, ouvimos pela primeira vez Moisés proferir palavras de um tipo que repetidamente nós voltaremos a encontrar até o término do seu ministério. E como disse, abre uma escola nos lamentos que muitas vezes os servos de Deus, e eles estão corretamente fazendo isso, teologicamente estão, ao fazerem isso, e nesses momentos, não são puras reclamações dos seus próprios, das suas próprias necessidades, eles têm a ver essas reclamações, essas orações muitas vezes, cheias de lamento, de lamentação, elas têm a ver com o povo de Deus, não são meras reclamações, murmurações, como vai ser condenado pelas Escrituras Sagradas, mas esse não é o nosso assunto. São palavras que nos assustam, às vezes, nos assustam muitas vezes, não apenas de queixa, mas de acusação contra Deus. A expressão no texto do verso 22, voltando-se para o Senhor, significa, em uma tradução literal da língua hebraica, retornou Yahvé. Essa expressão simples, mas precisa, implica que o contato, na verdade, entre Moisés e Deus não se interrompera e nem se interromperá. Moisés sabia a quem poderia se dirigir, mesmo vendo-se diante do fim de sua missão. Ele retorna àquele que o enviara. Não é uma ruptura. Às vezes, se voltar aqui implica que romperam-se. Não. Aqui é um voltar já de alguém que está acostumado a ter comunhão com essa pessoa, no caso, o próprio Yahvé. E ele terá muitos destes encontros, reencontros, e assim, muitas vezes. A primeira palavra que ele se dirige a Deus é tratando de Yahvé, ou de Senhor, como está na nossa tradução, que é uma boa tradução. Moisés não se limita a gritar de desespero, é claro. Ele não se lamenta por causa do acirramento da servidão, nem por causa da sua própria sorte, a sua vergonha. Isso, com certeza, tinha também um peso. Seu discurso é um diálogo dirigido a Deus. É a voz de alguém que está profundamente consternado, mas ele sabe a quem está dirigindo o seu clamor. Moisés não choraminga, mas seu grito é queixa que chega ao nível de acusação. Ao falar, conta com a proximidade de Deus, o Deus que certamente o ouvirá. Com base nessa certeza de ter Deus como, em última análise, toda a queixa, até a acusação, é a oração, a invocação e o clamor por Deus. A esse tratamento de Senhor, a quem de fato ele reconhece, seguem, veja, 2 porquês. Estes porquês implicam em questões bem mais profundas. Veja aí no verso de número 22, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Tem um sentido muito mais profundo do que aqui essas meras perguntas apontam.
Em certo sentido, está perguntando aquelas perguntas que muitas vezes eu e você fazemos quando nós nos deparamos com certas dificuldades na vida, do tipo assim: que sentido tem tudo isso? De onde vem tudo isso? Para que mesmo? Depois de algum tempo, para que mesmo isso está acontecendo? Qual o propósito disso? Que sentido isso faz? E outras que nós trazemos muitas vezes para nós: por que justamente comigo? Porque comigo, eu que sou um servo de Deus, tenho tentado fazer as coisas, está certo que eu tenho lá os meus pecadinhos, os meus pecados aqui e acolá, mas porque tem tanta, olha, por que aquele lá, olha lá, aquele irmão é muito pior do que eu, e o Senhor não faz nada com ele? Uma boa pergunta, né? Por quê? Por que exatamente comigo? Alguém disse que é uma boa pergunta também, por que não comigo? Por que não com você? Por que Deus deveria tratá-lo mimadamente, como um? Por quê? Por que não? Com o primeiro porquê, Moisés acusa Deus de causar dano e sofrimento a Israel, que declara antes, inclusive, está cheio de expressões antes desse momento aqui, em que ele chama Israel de o seu primogênito. Isso é um termo muito, muito, muito relevante, chamar o povo de Deus o meu primogênito, em relação a todos os povos. Isso é um grande elogio, isso é uma grande declaração de como Deus, de fato, toma este povo de maneira especial, e é assim, afligindo esse povo. O segundo porquê, ou a segunda queixa, é a queixa sobre a falta de sentido da sua própria missão. E o que eu estou fazendo no meio de tudo isso? Nessa dupla queixa, tornam-se visíveis duas principais raízes do porquê, que é, em última instância, em última análise, a reivindicação que muitas vezes nós fazemos dentro da nossa própria justiça, a reivindicação de justiça e a necessidade elementar de compreensão, de sentido de todas essas coisas, das coisas que acontecem conosco. São, na verdade, essas perguntas, quando a gente pega de fato e a gente as analisa num contexto maior, são essas as perguntas mais básicas que eu e você e a humanidade tem feito de lá para cá, quase todas as pessoas. Isso é justo? E que sentido isso faz? Parece que alguma coisa está errada, parece que isso não faz sentido. Quando as dificuldades aparecem, elas nos levam a perguntar também se Deus sabe mesmo o que está fazendo. E aqui é fácil identificar o erro de Moisés, pois seu protesto não era sem pecado. Aqui está um homem, o mais manso de toda a terra, um homem escolhido por Deus, um homem que realmente muitas vezes no Novo Testamento, comparado ao Senhor Jesus Cristo, ele aponta, na verdade, para Jesus Cristo, mas ele, por isso que não é o Salvador, por isso que ele é um servo, diz Hebreus, lá no capítulo 3, um servo na casa de Deus, diferentemente daquele que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, porque ele tem pecado. Moisés era culpado de insatisfação e terá outros pecados, inclusive não pode entrar na terra da promessa exatamente porque cometeu um ato pecaminoso e foi o fim para ele, não entrou na terra prometida, embora tenha visto, diferentemente de toda aquela geração que pecou contra Deus. Era culpado de incredulidade, de não confiar que Deus cumpriria as suas promessas. Era culpado de impaciência, de não esperar até Deus trazer salvação no seu próprio tempo. Moisés também chegou muito perto do pecado da rebelião, pois ele acusou a Deus. Segundo está no verso de número 23. Tudo isso é um lembrete de que Moisés era um homem como nós, um pecador, que precisava ser salvo. Em alguns momentos em Êxodo, em que
Moisés é um grande exemplo e aponta para Cristo, mas há também momentos em que seus atos, suas palavras são corrompidos pelo pecado. Nós o vemos, como muitas vezes nós também o somos, tentando servir a Deus, tentando, esforçando-nos para seguir os caminhos do Senhor, de obedecer as suas palavras, mas sempre, como Moisés, necessitamos da graça de Deus. Assim como Moisés, também nós precisamos da graça de Deus, por causa da nossa condição caída. Moisés, em muitas coisas, nos lembra exatamente disso. E aqui está uma passagem em que ele expressa todo o seu amargor contra Deus, não compreendendo os seus planos, não entendendo a sua vontade, exatamente naquele momento. Como muitas vezes, quando nós estamos pressionados por alguma coisa, acossados por alguma dificuldade, fazemos essas perguntas petulantes, incrédulas, revelam aquilo que está no nosso coração. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite com algumas perguntas, com algumas questões que estão batendo fundo lá, bem fundo no seu coração. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? São essas as perguntas que Deus responde. Capítulo 6, de 1 até 9, veja as respostas de Deus. Deus responde. Ele não responde às acusações insolentes de Moisés. Note bem, você vê isso muito nas Escrituras Sagradas. Deus não responde diretamente, ele faz as perguntas. Capítulo 6, verso 1, imediatamente, disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Deixa para lá. A gente talvez responderia, pegaria, primeiro lugar, sua primeira resposta. Segundo, é isso. Segunda pergunta petulante. Isso. Não, Deus não faz isso. Isso é costumeiro na Bíblia. Lembra da pergunta de Jó? Lembra das questões de Jó? Capítulo 1 e capítulo 2, Jó é o grande campeão da fé. Mas quando ele começa a abrir a boca, ele começa a reclamar de tudo e falar de tudo. Lá na altura do capítulo 38, 36, pelo menos, Deus toma a palavra. Deus não responde absolutamente nada. O porquê daquilo tudo. Deus simplesmente chama e faz um tour com ele no universo, do maior até o menor. É isso. Mas Deus responde nesses versos seguintes e apresenta os versos seguintes exatamente as respostas de Deus. Não a resposta, como diz que Moisés queria ouvir, talvez não seja. Deus sempre responde. Fique atento. Não seja tão duro assim, de dura serviço. Deus sempre fala, Deus sempre responde. Talvez não sejam nos termos que você gostaria de ouvir, mas Deus responde. Yahvé sempre dá a resposta. Essa resposta pode ser dividida aqui em 3 partes no texto que está diante de nós, a partir aí desses versos. A primeira é que Deus tem o controle sobre os acontecimentos. Olha o verso de número 1. Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. A primeira resposta de Deus que nós encontramos aqui, de certa maneira, está implícito em todo o livro do Êxodo, nas Escrituras Sagradas como um todo, isso é muito bom, é que Deus tem o controle sobre os acontecimentos. Deus tem absoluto controle sobre tudo. Diante da acusação de Moisés, os versos 22 e 23, a resposta de Deus está no verso de número 1. Não é uma explicação de por que o povo de Deus está sofrendo, mas é a resposta de Deus. Os teólogos chamam isso, na nossa teologia calvinista, de providência divina.
A gente entende, às vezes, termo erroneamente. Que a gente pensa que providência é Deus correndo atrás e tampando assim os buracos que ficam, remendando as coisas. Não, isso não é providência. A boa definição disso, e aí a nossa confissão de fé maravilhosamente, sucintamente nos diz exatamente o que as Escrituras Sagradas dizem lá no capítulo 5 da nossa confissão de fé, na parte de número 1, ele diz assim: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Veja, o que é providência? Sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações dessas criaturas e todas as coisas, desde a maior até a menor, desde o faraó do Egito, desde os grandes líderes mundiais da atualidade, até um fio de cabelo que cai da sua cabeça. Isso não acontece, eles não agem, eles não decidem, ou esse fio de cabelo não cai, senão pela supervisão, vontade, governo, disposição, direção, sustentação de Yahvé, o Senhor dos exércitos. Se Deus então é assim, se Deus é soberano, se Ele dirige, governa todas as coisas, então podemos ter a certeza de que quando as dificuldades aparecem, Ele continuará no controle. Ele não foi pego de surpresa, as coisas não passaram pelas suas mãos, pelos seus dedos. Podemos entendê-lo ou não, muitas vezes não entendemos, como Moisés aqui, mas ele está trabalhando para realizar algum propósito glorioso, e a gente pode confiar nele, porque ele tem demonstrado isso. A lição a ser aplicada é que quando as dificuldades aparecem, precisamos confiar exclusivamente nele para a nossa salvação. É a única coisa que Deus pede: confie em mim, que Deus diz para nós. Eu estou fazendo uma obra tal, diz ele para o profeta Abacuque também, que está atônito, com as mesmas perguntas, outras palavras, mas as mesmas perguntas no primeiro capítulo da sua profecia. Deus diz para ele atônito, preocupado, por que tudo isso está acontecendo? Ele diz: creia. Ele aprendeu, porque depois do capítulo 2 ele diz assim: o justo viverá pela fé, que é um importante tema de Romanos. O apóstolo Paulo, em cima dessa citação de Abacuque, ele desenvolve todo o livro da carta de Romanos. Deus estava ensinando ao seu servo algumas coisas, como por exemplo, ter paciência, confiar em Deus, e é isso que Deus está fazendo em nós. Vamos evocar aqui nosso querido João Calvino, no seu comentário sobre texto. Ele diz assim, sobre esse momento aqui, Calvino, lá em 1500 e alguma coisa, quando escreveu os comentários sobre os livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, ele diz: na verdade, Deus poderia ter derrotado o faraó na mesma hora, com um simples gesto, fazendo-o cair morto ao ver Moisés. Mas ele preferiu revelar mais claramente o seu poder, pois se Faraó tivesse recuado voluntariamente ou sido derrubado sem esforço, a glória da vitória não teria sido tão ilustre. Deus quis acostumar seus servos em todas as eras à paciência, para que não enfraqueçam em sua mente caso ele não responda imediatamente às suas orações e os alivie a cada momento das suas aflições. Deus está trabalhando, meu querido. Você pode estar aí no meio de um turbilhão, você está sendo revolvido pelas águas revoltas deste mar.
essas águas do mar da vida. Mas Deus está no controle. É a Escritura que diz. Você vai confiar nisso ou não? A segunda resposta de Deus é que Deus é fiel à sua aliança. É tudo complementando para a gente ter um quadro desta maneira como Deus trata o seu povo. Ele está dizendo, do verso 2 até o verso 5, ele repete os termos da aliança, lá de trás, feita com Abraão, cita inclusive os nomes deles, isso é muito importante. Diante do desespero de Moisés, Deus repete os termos da aliança que antes fora feita. Deus conduzirá o povo para fora do Egito. Agora, toda a resposta ao desespero de Moisés está contida nessa declaração: eu sou o Senhor. Essa frase é bastante conhecida do povo do Antigo Oriente. Era normalmente essa maneira, sempre que você olhar, ver essa expressão, já aconteceu várias vezes em Gênesis, no livro do Êxodo, vai acontecer muitas outras vezes, na escritura do Antigo Testamento: eu sou o Senhor. Era uma maneira, na verdade, que os antigos reis, e há inscrições também, em textos antigos, descobertos aí alguns séculos atrás, já há um bom tempo, em que os reis, quando se dirigiam às pessoas, ao seu povo, eles chegavam assim: eu sou Amenhotep, eu sou. Deus está usando essa linguagem e está dirigindo ao povo, e note que umas 3 ou 4 vezes ou mais, só nesse texto que eu li para os irmãos, todas as ideias estão presas, estão estruturadas dentro dessa expressão: eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. É assim que ele se dirige ao povo, a Moisés, exatamente neste momento. Quando o Senhor se dirige ao povo com essa expressão, eu sou, sua intenção não é informar, obviamente, a quem quer que seja, a Moisés, a respeito do nome pelo qual deseja ser chamado a partir daquele momento, absolutamente. Ao preceder a sua aliança com eu sou, como aqui é o caso, ele está afirmando que ele detém o poder de cumprir todas essas promessas que ele tem feito a partir da sua aliança. Veja na sua Bíblia aí, capítulo 6, verso 3, uma expressão que tem dado algum debate entre os estudiosos, que está dentro exatamente dessa ideia. Ele diz assim: apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Ficam debatendo em que sentido será que o registro disso ele está de acordo com o restante do que nós conhecemos na Escritura, porque com esse nome Yahvé, esse que aqui é traduzido por Senhor, várias vezes antes desse texto, inclusive várias vezes com o próprio Abraão, com Isaac, com Jacó, esse nome foi dado a eles, foi revelado a eles. Então não é simplesmente aqui, há alguma coisa mais importante por trás. Não foi simplesmente o fato de agora eu quero ser chamado por Yahvé, por esse nome. Absolutamente não. Certamente isso não tem nada a ver com outro sentido que deveria ser dado. A questão não é meramente linguística, sim, mas é de semântica, porque dezenas de vezes o nome Yahvé aparece no livro de Gênesis antes dessa revelação. A melhor explicação é provavelmente que os patriarcas lá, Abraão, Isaac e Jacó, até antes deles, não entendiam completamente o significado do nome correto de Deus. Há uma diferença enorme entre simplesmente conhecer o nome de alguém, o nome de Deus no caso aqui, e conhecer a pessoa em si mesma. A gente pode entender isso.
O que Deus disse a Moisés foi isto: pelo meu nome, Yahvé, não me fiz conhecido a eles. Ou seja, isso não significa que Abraão, Isaque, Jacó nunca tinham ouvido o nome de Deus. O que significa é que eles não compreenderam plenamente, eles não conheciam Deus em toda a sua plenitude. Apesar de Abraão, Isaque e Jacó terem conhecido Deus vivo, eles nunca testemunharam a sua obra poderosa de salvação da maneira como Deus revelará a partir de Moisés. Eles tinham já recebido a promessa, está lá atrás, no capítulo 12 de Gênesis, você pode abrir, ele reiterou isso com Isaque, com Jacó, e tem reiterado. Agora, eles não conheciam o cumprimento dessas promessas, esse é o sentido aqui. Deus estava dizendo para eles que ele fará algumas coisas que eles não ainda tinham tido experiência de Deus dessa maneira. Enquanto os patriarcas tiveram de viver pela fé, os filhos de Israel agora também teriam experiência própria, a própria visão deles. Veja o que vai acontecer a partir do capítulo 7, com as manifestações do juízo de Deus, as famosas pragas no Egito, e tudo aquilo que Deus fará no deserto. Nesse sentido, eles não conheciam Yahvé, é nesse sentido. Deus estava simplesmente lhes fazendo promessas lá atrás, Abraão, Isaque e Jacó, mas agora Deus estava cumprindo. Veja, o verso 4 enfatiza o fato de que ele está cumprindo a sua aliança feita há mais de 400 anos atrás. O verso 4 diz assim: também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, terra que habitaram como peregrinos. A única coisa que eles tinham, que tinha ficado como um sinal de que Deus paga as suas dívidas, era Sara e Abraão, que foram enterrados. Comprou um pedaço do terreno de um dos moradores da região de Canaã, a caverna de Macpelá. E aquilo é muito importante, tudo na Bíblia é muito importante. Aquela negociação toda lá atrás, capítulo 24, capítulo 25, lá de Gênesis. A única coisa, ele comprou aquilo, como se fosse uma espécie de prova de que Deus ia trazer de volta, como agora vai ser cumprido através de Moisés. E ele enfatiza que Deus fará isso porque ele é um Deus que vê a carência, a necessidade, o sofrimento do seu povo. Essa aliança é uma aliança de graça e misericórdia. Verso 5: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Aquela aliança de 400 anos atrás, mais de 400 anos agora, nesse período aqui, com Abraão. Interessante esses termos, porque a gente tem toda a autoridade para dizer, segundo as Escrituras, que 1500 anos depois de Moisés, quando Cristo veio, cumprindo assim a nova aliança. E a gente poderia dizer, inclusive, que nós hoje, você que está aqui sentado nesse banco, ouvindo uma pregação sobre esse texto, e que crê no Evangelho, é na verdade resultado exatamente do cumprimento dessas promessas. Eu posso dizer que por causa da aliança que Deus fez com Abraão, com Isaque, com Jacó, com Moisés, com Davi e com todos, com o Senhor Jesus Cristo, a sua vinda, nós somos fruto exatamente dessa aliança. Nós estamos aqui, irmãos, por causa desta aliança irrevogável de Deus. É por isso que Paulo, refletindo sobre isso, escrevendo aos Gálatas, exatamente para rechaçar a heresia que estava entrando nas igrejas da Galácia, ele diz que nós somos filhos de Abraão, aqueles que creem à semelhança de Abraão, são filhos dessa promessa, são descendentes dele.
são descendentes espirituais, porque creem, pisaram nas mesmas pegadas de fé de Abraão. Isso é muito importante. É por isso que o que dá a infraestrutura da Bíblia, como chama um teólogo, é a doutrina da aliança. Nossa teologia, porque a Bíblia inteira repousa sobre essa plataforma. É por isso que ela é tão importante. Porque ela nos livra, entre outras coisas, dessa ideia de que a gente consegue alguma coisa diante de Deus por performance humana, por desempenho. Não! Deus poderia até nem querer resolver criar qualquer coisa, este mundo, a nossa própria vida, mas tendo resolvido criar-nos de sua livre e espontânea vontade, estava muito bem, completamente satisfeito em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas tendo resolvido inventar, criar este mundo e criar a cada um de nós, ele resolveu fazer à maneira aliançada, pactual, porque não há desempenho humano, tudo é de Deus. Isso é a coisa mais clara na teologia calvinista, na teologia reformada. Se somos reformados, irmãos, essa é a doutrina mais preciosa que nós temos, que dá a infraestrutura de tudo que entendemos. A espiritualidade capenga em que nós muitas vezes vivemos, baseada em performance, em desempenho, em propósito, isso, aquilo, outro, e mais isso, aquilo, é porque nós não compreendemos para a nossa espiritualidade, para a nossa vida cristã, que é com base nos méritos puramente de Deus, que tudo que nós temos, tudo que vivemos, vem de Deus, não é por nossa performance ou desempenho. A terceira resposta de Deus aqui, a terceira resposta ao desânimo, ao desespero de Moisés, é que Ele é o Deus de toda a salvação. Verso 6 até o verso 8, esses versos, curiosamente assim, tem 7 verbos aqui, em que Deus diz que Ele fará alguma coisa. Verso 6 até o verso 8. Ele fez, Ele diz, eu farei algo pela salvação completa desse povo amado. E reunindo todos eles abrangem 4 promessas básicas da salvação de Deus por nós. Essa é uma resposta que Deus está dando para Moisés, as perguntas que ele fez, ao porquê isso, porquê aquilo. Veja, Deus deixa aquelas intenções todas que Moisés tinha, que eram tão passageiras, tão focalizadas em alguns problemas. Mas é isso que faz a teologia, quando a gente entende Deus, os planos de Deus, da maneira como Deus nos mostra em sua palavra, irmãos, nossa vida é uma vida melhor. Nós temos respostas. A primeira promessa fala da libertação. Verso 6, a parte A do versículo, aqui está, note bem, no seu nível mais básico. Ele diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão. Os primeiros 2 verbos aqui têm a ver com aquilo que é mais imediato. Não, note bem, Deus, com toda certeza, com toda essa teologia, com todas essas elaborações, muitas vezes, que nós temos, que parecem tão distantes, não, o texto afirma, através do que ele está dizendo nesse primeiro momento, é que Deus está sim preocupado com as cargas do Egito, com as suas necessidades. Não leve isso. Deus sim sabe do seu
da sua gemura. O texto diz: sabe do seu sofrimento, sabe da sua dor. Deus não está indiferente a isso. Ele só, muitas vezes, se reserva no direito para os propósitos que Ele sabe que é melhor, nos deixa, muitas vezes, passar. Até em momento oportuno. Você acha que Deus não vai tirar o mal da nossa vida, deste mundo? Vai. Sim, de certa forma, há em Cristo Jesus, na cruz de Cristo, na obra expiatória de Cristo, a cura para todos os males, inclusive físicos. Sem dúvida há. A obra que Ele fez é poderosa, mas o que Ele diz é que ainda não. Elas serão concretizadas nesta realidade em que nós vivemos. Um dia, no novo céu, na nova terra, lá sim, não haverá dor, doença, enfermidade, choro, nada. Sim, a obra de Cristo é tão poderosa e tão suficiente que ela nos libertará de todo mal. Está nos libertando e aplicando essa obra a nós, a nossa salvação espiritual, tirando-nos, mas essas outras coisas Deus pode aqui e acolá intervir, tirar, curar, mas é garantido de que no novo céu e na nova terra não haverá choro. Segunda promessa. A segunda promessa é a redenção. É interessante que ele usa uma palavra aqui na última parte do verso de número 6, que é uma das palavras mais importantes da teologia do Antigo Testamento, da redenção, quando ele diz: e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Resgatarei, é o Goel, é aquilo que Boaz foi para Ruth e Noemi, o Goel, o resgatador, o redentor. Essa história é uma história lindíssima em todo o Antigo Testamento, e é uma imagem que estava presente em outras culturas também, inclusive as não da Bíblia, no Antigo Oriente Próximo. A ideia de alguém que vinha como libertador, quando alguém estava preso, tinha sido escravizado por guerras, por dívida, vinha alguém e pagava um resgate. Isso está presente lá. No Antigo Israel havia essa figura também, o parente remidor, aquele que poderia chegar e pagar a dívida. Essa é uma imagem que a Escritura toda usa para falar da nossa redenção. Ele é o nosso Redentor, aquele que nos redimiu da nossa culpa, do nosso pecado. É isso que Deus fez, é isso que Deus está fazendo em toda a história, e cumpriu na pessoa de Cristo Jesus, é o nosso Redentor. A terceira promessa contém a promessa de adoção. Veja, é interessante, já isso presente no Antigo Testamento. Verso de número 8, ele diz assim: verso de número 7, tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Essa palavra aqui, tomar-vos-ei, ou vos tomarei, ela tem a ver, é tirada de um contexto das famílias, é tomar uma pessoa para a família. Essa promessa de família é o cerne da aliança com Deus. Todas as vezes que há os termos da aliança, há essa relação familiar. Vocês serão o meu povo, eu serei o vosso Deus. Eu vou trazer vocês para mim, como um pai traz pelos braços um filho. A quarta promessa diz respeito à possessão do povo de Deus. Agora sim, o verso de número 8 que diz: eu vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, vou-la darei como possessão, eu sou o Senhor. Essa história de
possuir a terra, ou ter uma possessão, está presente na Escritura inteira. Ela é traduzida em termos materiais como uma terra, e vai evoluindo o termo, e ela vai crescendo pelo Antigo Testamento, e a gente já no Antigo Testamento vê que não é uma terra propriamente, em que a gente agora pode estar em cima dela, até chegar no Novo Testamento, quando o leque se abre e o povo de Deus está presente em todas as nações da terra. Mas é uma promessa também que Deus cumprirá quando nós estivermos no novo céu e na nova terra. Nós temos um lugar para onde ir. Este mundo não é o fim. Não. São, irmãos, esses 7 eu farei da salvação, nos quais Deus prova que Ele é o Senhor ao salvar o seu povo, libertando, remindo, adotando, dando-lhe uma terra para que seja deles mesmos. É importante focar nisso tudo aqui. O ponto principal, dentre muitos detalhes que nós temos aqui, é o fato de que a salvação pertence ao Senhor. Do início ao fim, esse texto está enfatizando isso. Por isso que é a salvação do Senhor. Essa é a resposta de Deus para as nossas dúvidas, para os nossos questionamentos. Isso precisa estar sempre presente na nossa cabeça. São essas verdades que devem encher o nosso coração. Eu quero terminar aqui, mas deixe-me só dizer 3 coisas rápidas, que mais uma vez esse texto você precisa carregar com você para a sua casa nessa noite. Primeiro, é que a primeira lição que a gente aprende aqui a respeito de Moisés, na sua atitude ao questionar a Deus, é verdade, isso não foi muito correto a maneira como ele fez, mas note bem que ele está preocupado aqui não consigo mesmo, mas com o povo de Deus. Isso é importante, isso nos ensina algo. Ele está preocupado com o povo de Deus. Está crescendo no coração de Moisés a essa altura o interesse pelo povo, o povo de Deus. Interceder por outra pessoa é um ato de amor, e é isso que ele faz. Moisés foi capaz de oferecer esse tipo de intercessão porque Deus havia começado a realizar uma obra da graça também no seu coração, enchendo o seu coração de amor pelo seu povo. E a minha pergunta para você: você tem prazer em estar com o povo de Deus? Você ora por seus irmãos? Você tem interesse? Ou você é daquele, não, eu tenho aqui minha vida, eu aqui no meu cantinho, tu no teu cantinho, e pronto. É isso? Pois esse texto te desafia a ser um servo entre outros servos. Minha esposa está sempre me lembrando, não está aqui, vou aproveitar para falar, né? Mas é muito positivo. Ela me lembra: Ronaldo, nós precisamos ensinar esse povo a servir aos outros. Nós estamos vivendo, muitas vezes somos tão egoístas, não pensamos nos outros. A gente chega aqui, tem uma música boa, tem um culto bom, mas e aí? Queremos ouvir e exigimos, tem que fazer isso e aquilo, tem que ser bom, mas e aí? Isso precisa ser traduzido em serviço. Moisés nos ensina isso. Ele vai até Deus, é meio assim, irreverente, mas note aí, não é por ele, é pelo povo de Deus. Você serve o povo de Deus? Você é daqueles que senta, sai, vai embora e até a próxima? Segunda lição que a gente aprende nesse texto é que Moisés, embora de maneira atabalhoada, ele foi a Deus. É isso que a gente precisa fazer. Antes de reclamar, a quem você foi? É assim que a gente aprende nas Escrituras.
Lembra quando Pedro, Tiago e João, perseguidos pelo Sinédrio, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, tomaram lá umas chibatadas, foram libertos miraculosamente. Para onde que eles foram? Primeira coisa, Atos capítulo 4, lá no final, para onde que ele foi? Para a igreja. O que eles fizeram? Oraram a Deus, buscaram a Deus. Talvez esse seja o problema, porque nós estamos nutrindo nos nossos corações tanto amargor, tanto ressentimento contra as pessoas, contra Deus. Ele foi a Deus. Esse texto, por último, nos ensina sobretudo sobre a importância de uma vida centrada em Deus. Do começo ao fim você vê a expressão, eu sou o Senhor. Êxodo é um livro teocêntrico, com uma mensagem teocêntrica que nos ensina a ter uma vida centrada em Deus. Quaisquer que sejam os problemas que temos, quaisquer que sejam as dificuldades que enfrentamos, a coisa mais importante que nós precisamos saber nessas horas é quem é o nosso Deus. Você sabe quem é? Então, você tem as respostas. É verdade, se Deus muitas vezes me conduz em algo, não significa que tudo vai ser perfeito. É verdade. Muitas vezes, Deus vai dizer uma coisa, está certo, eu vou fazer e vou sofrer por causa disso. Mas uma coisa é muito certa, você tem o grande eu sou do seu lado. Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido, ajuda-nos a ouvir-te, a entender-te, a saber o que a tua palavra diz. Ajuda-nos a conhecer-te, a confiar em ti, sobretudo, para que nós possamos ouvir as tuas respostas, meditar nelas e agir, resolver as nossas questões de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém.